Abram a vossa Bíblia, por favor, em João, capítulo 8. Isso foi a semana passada. Hoje é João 5. Por aqui. Encontros divinos, e estamos a meditar em algumas pessoas que se encontraram com Jesus. Marcaram as suas vidas mudaram, tudo mudou a partir daquele dia, daquela hora, e que a minha oração é que há coisas que mudem também nas nossas vidas. Irmãos, eu vou partilhar que uma das coisas que eu estava a orar a Deus, e não é de agora, já de algum tempo, é com tudo o que se vive nos dias de hoje. Se por um lado miticismo e um certo, exagero, se por outro lado um ceticismo e um certo desacreditar de algumas coisas, aquilo que eu estava a orar e faz parte da minha oração, do meu coração, do meu clamor a Deus, nós queremos mais de Ti. Mas o genuíno, aquilo que vem de Ti, aquilo que eu não tenho que forçar, ninguém tem que forçar, toda a gente percebe quando a coisa é forçada, toda a gente percebe quando a coisa está ali e tal, e Deus está ali, mas toda a gente vê que isso não é bem assim. Mas o genuíno, que Deus possa se mover de forma poderosa nas nossas vidas, na tua vida, que cada pessoa que vem a este lugar tenha um encontro com Cristo. Não apenas emocional na parte exterior e foi um tempo bem passado, não. Que alguma coisa aconteça no nosso interior. Que só Deus pode fazer. Que só Deus pode fazer. João 5 relata a história de um homem que estava paralítico já há 38 anos. João 5, verso 1, diz assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia já muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama, partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levantar da cama. Ele respondeu-lhes: Olha, aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o tinha curado. E por esta causa os judeus perseguiam a Jesus, procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Pai, nós te pedimos a tua direção, Senhor.
e o teu Espírito a falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. É incrível, mas é verdade, perseguirem Jesus porque fez bem a alguém num sábado. Eu estava a pensar como é que a religião pode fazer mais mal do que bem. Não é? Como é que a religião pode ser tão impeditiva da bondade e da misericórdia de Deus se manifestar na vida das pessoas? Ainda nos dias de hoje, isso pode acontecer. De facto, a vida deste homem foi completamente diferente depois de ter conhecido Jesus, ou ter um encontro com Jesus. Na verdade, teve dois. Mas este primeiro encontro, mais tarde encontrou depois Jesus lá no templo. Betesda significa casa da misericórdia. Os intervenientes são parecidos. Jesus, como falámos a semana passada, os fariseus, já não vou dar aquela introdução, como falámos a semana passada, né? E agora este homem que tem como adjetivo um paralítico já há 38 anos. Estava junto a um tanque que chamava-se Betesda, que significa literalmente casa de misericórdia. Eles acreditavam, viam, isso tinha acontecido, que quando aquelas águas se agitavam, isso acontecia esporadicamente, acreditavam que era um anjo que mexia ou revolvia aquelas águas, e o primeiro enfermo que se mandasse a água era curado. Provavelmente este homem já viu isso acontecer com outras pessoas. Então, por causa daquilo que acontecia, muitos eram atraídos àquele lugar. Na verdade, não estava só lá este homem, diz a Bíblia, estavam lá muitos outros enfermos. E as pessoas que eram atraídas àquele lugar eram todas pessoas em necessidade. Alguma necessidade eles tinham que os fazia estar ali, à espera, ansiosos por um milagre, e naquela ânsia de que na hora, no minuto em que a água se mexia, primeiro a se mandar era curado. Então, ir para aquele lugar também se revelava uma grande decepção. Porque se é verdade que aquele que se manda em primeiro lugar é curado, é verdade que todos os outros vão ficar à espera. Porque era só um. Então, curas, milagres, eram presenciados de vez em quando. Mas aquilo que era presenciado todos os dias e a toda a hora era o sofrimento e as enfermidades das pessoas. Concordam? E o mesmo acontece nos dias de hoje. Milhares de pessoas têm feito da sua vida uma verdadeira peregrinação em busca de cura para os seus sofrimentos. Não é cura apenas para o seu corpo, mas cura para a sua alma. Cura para os seus vazios, para a sua depressão. Então passam por consultórios psiquiátricos, psicólogos, recorrem a drogas, remédios, recorrem a conselhos, leem livros, fazem promessas, sei lá. Mas muitos continuam vazios e infelizes e enfermos, ainda nos dias de hoje. A certa altura, Jesus, ao perceber o estado de como as pessoas viviam, ele faz esta declaração, Mateus 11:28. Olha, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na Bíblia Amplificada diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei
descanso. É isso que Jesus Cristo quer fazer na nossa vida. Ele não quer apenas, desculpa esta expressão, ser um curandeiro para que a pessoa, sei lá, tenha uma mazela aqui ou acolá e é curada e pronto. Não, Jesus quer ser o Senhor da tua vida. Jesus quer ser o Senhor das nossas vidas. Ele nos quer ensinar a viver uma vida melhor. Ele quer nos ajudar a levar essas cargas. Ele quer nos ajudar a levar esses pesos. Ele quer nos ajudar a levar essas preocupações. Tantas coisas que acontecem no dia a dia que nos colocam um peso na nossa vida. E ele disse, olha, vindo a mim. A quem? A Jesus Cristo. Porque o seu fardo é suave e a sua... E diz ainda que Ele nos dará descanso. Quando eu penso em Betesda, significa casa de misericórdia. Eu creio que isso simboliza também a igreja, o lugar onde a igreja se reúne, a igreja que somos nós, deve ser um lugar de misericórdia. A igreja deve ser um abrigo de misericórdia. A igreja deve ser um lugar onde as pessoas são abraçadas, são bem recebidas, são amadas, são integradas. Não por causa deste interesse de dizer, olha, mais um para o clube e temos mais um aqui e temos mais gente. Não. Deve ser aquele lugar como Jesus abraçava as pessoas. Independentemente se concordava com a maneira de viver deles ou não, vimos muitas vezes Jesus, é claro, a dizer que não concorda com a maneira como eles vivem. Quando ele diz assim, vai e não peques mais, está a dizer assim, não vives dessa forma. Quando ele disse a este homem lá mais à frente, olha, agora que estás são, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Ele não está a dizer, e nem eu acredito nisso, que toda a enfermidade é consequência do pecado, mas esta era. E eu estava a dizer, olha, não vivas dessa forma. Mas isso não significa que Jesus não abrace toda a gente e que nós como igreja possamos ser uma igreja que abraça toda a gente. Precisamos ser este lugar que seja um lugar de refrigério, seja um lugar de cura, seja um lugar de restauração, seja um lugar de ânimo, seja um lugar de consolo, seja um lugar onde as pessoas são levantadas e edificadas para a glória de Deus. Quando nós oramos por esta manhã, quando nós oramos por este culto, quando nós nos preparamos, não só apenas eu, mas todos os intervenientes do culto, o que nós desejamos é que esta manhã seja um lugar onde tu possas encontrar paz, seja um lugar onde tu possas ouvir a voz de Deus a falar ao teu coração, seja um lugar onde tu possas ser edificado, seja um lugar e um tempo onde a tua fé pode ser levantada, seja um lugar e um tempo onde tu possas ser curado, transformado para a glória de Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, é isso que nós oramos e clamamos para que a igreja, a casa de Deus, o Centro Cristão Vida Abundante aqui na Figueira da Foz, seja um lugar de misericórdia. É nós percebemos da mesma misericórdia com que Deus nos presenteado, da mesma misericórdia com que Deus nos tem dado tão graciosamente. Ele é misericordioso para connosco. Nós precisamos usar dessa mesma misericórdia para as outras pessoas à nossa volta. Diga ao irmão lá, ser misericordioso. Lamentavelmente, às vezes a igreja é um lugar de juízo. Lamentavelmente, às vezes a igreja é um lugar de crítica. Lamentavelmente, às vezes a igreja é um lugar de julgamento. E lamentavelmente, às vezes a igreja é um lugar de manipulação. Mas que a igreja, este lugar, seja um lugar de misericórdia. E há algo interessante que Jesus faz com este homem. Ele faz-lhe uma pergunta. Aparentemente, eu confesso-vos que parece uma pergunta desnecessária, não é? Perguntar ao homem que está paralítico, olha, queres ser curado? Eu nem vou brincar com isto. Eu dizer, então o que é que eu quero? Mas aquilo que eu aprendi é que Jesus não faz perguntas desnecessárias. Porque Ele quer que seja revelado aquilo que também está nos nossos corações. Não que Ele já não conheça, mas para que nós mesmos possamos conhecer o que na verdade está lá dentro. Porque a pergunta que Jesus faz, clara, quer ser curado? Não se ouve um redondo quero
ou sim, claro, agora, já. Não. É verdade ou não é? E também nós temos enfermidades, às vezes no corpo, às vezes na alma. Todos nós temos necessidades na nossa vida. E que Jesus possa perguntar nesta manhã: tu queres ser curado? Tu queres mesmo ultrapassar isso? Tu queres mesmo vencer isso? Por que é que nós às vezes não dizemos sim? 3 palavras que eu vou... 3 pontos que eu vou realçar neste exemplo. Primeiro, desculpas. Sempre nos desculpamos com alguma coisa para dizer porque é que connosco não vai funcionar. Não, Deus pode, Deus faz, Deus... Sim, mas é verdade, não, isso é verdade. Mas comigo é diferente. Eu vou-te explicar porque é que comigo não funciona. Porque o que este homem disse, a primeira resposta, a primeira atitude, a primeira reação, aquilo que saiu dentro dele ao querer ser curado, foi isto: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque na água quando ela é agitada. Mas, quando eu vou tentar ir para lá, outros vão primeiro do que eu. Deixa-me dizer isto: ele culpava os outros pela situação dele. Porque, por outras palavras, o que ele está a tentar dizer é assim: se eu tivesse alguém que me ajudasse, se calhar já não estava aqui. Ele era infeliz e culpava os outros por isso. Os amigos que ele culpava, porquê? Os amigos abandonaram-me, ninguém me ajuda. Os colegas que estão ali ao seu lado, fazem parte da sua vida, dia após dia, já vai 38 anos. Ele não os via como colegas, ele os via como adversários de uma mesma bênção. E a ver quem é que chega primeiro. Ele chegou. A ver se para a próxima passo da perna. Ele não via companheiros do mesmo infortúnio. Ele via adversários ou concorrentes de uma mesma bênção. E a prova que ele não tinha simpatia nenhuma por eles é que depois de curado não vemos que ele voltou lá a fazer aquilo que ele criticava os outros não lhe faziam. Porque há muita gente que critica aquilo que os outros não fazem, mas eles também não o fazem. Ou seja, ele está nesta situação e a primeira coisa que ele culpa é os outros por estar nesta situação. Irmãos, antes de ser curado no seu corpo, aquele homem precisava ser curado na sua alma. Ele estava magoado, ou ofendido, ou ressentido. O seu coração culpava os outros, e é assim que muita gente vive. A culpar os outros pela situação que está a viver. E cada vez ficam mais amargos, cada vez ficam mais impotentes, cada vez menos incapazes ou menos capazes de experimentar a mudança significativa que eles precisam para a sua vida. Porque eles acreditam que os outros são culpados por aquilo que eles estão a viver. Mas deixa-me dizer isto: não há nada nem ninguém que possa impedir que a vontade de Deus se cumpra na tua vida, exceto tu. Nada. Enquanto eu viver amargurado, enquanto eu viver a culpar os outros, enquanto eu viver a olhar para aquilo que os outros me fizeram, eu nunca vou experimentar uma mudança significativa na minha vida. Eu posso vir ao culto, eu podem orar por mim até eu ficar careca, podem jejuar, podem fazer o que quiserem, mas eu tenho que mudar no meu interior. Porque no meu interior aquilo que eu estou a dizer é assim: Deus é poderoso, sim, é verdade. E Deus fez com aquela pessoa, sim, é verdade. Mas no meu caso é diferente. No meu caso eu vou explicar porque é que não dá.
O pastor não está a entender, o pastor não está a perceber, o pastor não entende o que eu estou a viver. Claro que eu não percebo algumas coisas, que eu não entendo algumas coisas, mas sabe o que a Bíblia diz? Que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra, ela não passará. Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Jesus estava ali à sua frente, pronto para transformar a sua vida, mas ele ainda não tinha entendido isso. Ele estava a olhar para o passado, ele estava a olhar para aquilo que os outros fizeram, estavam a olhar para aquilo que os outros... Sabe que nós podemos estar aqui no culto, nós podemos estar a viver o dia a dia, mas sempre a olhar para o passado, sempre a nos lamentar pelo passado, e vamos vivendo o presente e vamos enfrentando o futuro. Nunca o preparamos, porque andamos sempre a nos lamentar do que aconteceu, do que fizeram, e eu estou nesta situação e aquilo, e eu não tenho oportunidade. E enquanto vivermos assim, nós nunca vamos experimentar uma mudança significativa na nossa vida. Deita fora o passado e que possamos, por favor, não inventar desculpas porque é que não vai funcionar comigo. Segundo ponto, ou palavra, esforço, ou esforça-te. Porque Jesus não disse assim: homem, ser curado em nome de Jesus. Bem, em nome de Jesus não quer ele dizer ser curado. Não, ele disse assim: olha, levanta-te. Foi a primeira coisa que ele disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Isso requer o quê? Esforço. Isso requer o quê? Esforço. E principalmente é fácil nós nos sentirmos acomodados quando estamos 38 anos na mesma situação. Experimenta estar 3 meses deitado e depois tenta-te levantar. Não é fácil. Mas exige o quê? Esforço, determinação. Há algo que eu tenho que fazer para as coisas mudarem. Mas sabe que é possível nós nos acostumar à enfermidade e até aprender a explorá-la? É possível nós nos acomodarmos à situação e até aprendermos a tirar benefício dela? Obrigado pelo vosso entusiasmo. Ele durante 38 anos era não só paralítico, mas mendigava, e mendigar poderia ser um bom negócio, principalmente em Jerusalém. Ser curado significava que a partir de agora eu não vou mais mendigar, eu vou ter a responsabilidade de trabalhar. Oh pastor, toda a gente quer trabalhar do que mendigar. Digo ao lado, não é bem assim, infelizmente. Pode parecer estranho, mas por muito dolorosa que seja a enfermidade, muitas vezes muitos conseguem extrair benefícios. Por vezes as pessoas ficam viciadas no problema. Torna-se a sua identidade, torna-se a sua vida. Define aquilo que pensam, define a maneira como falam. Todo o seu ser está centrado no problema. Eu não quero falar de exceções, nem de exageros, etc. Mas, por exemplo, naquelas pessoas que vivem sempre a se queixar. Eu não estou a falar da pessoa, estás com o teu amigo, pessoas, e estás a abrir o teu coração, não é nada disso. Daquelas pessoas que até podem estar melhor, mas têm sempre aquela coisa de se queixar que é para pedir. É sempre o coitadinho. Claro que vocês não conhecem ninguém assim. Às vezes, a enfermidade ou a dificuldade que eu tenho pode atrair a bondade das outras pessoas. Pode atrair a compaixão das outras pessoas. E eu gosto disso, eu alimento-me com isso. Por isso é que às vezes não é assim tão simples. Quer ser curado, a pessoa quer, mas... E os benefícios que eu vou perder? Às vezes a única
A maneira que as pessoas têm de relacionar-se com as pessoas é através da sua dor, é através da sua compaixão. É graças à enfermidade que conversam com os médicos, que recebem a visita dos filhos, que obtêm o favor dos pais. O problema é que isto não vai funcionar a vida toda. As pessoas cansam-se, porque as pessoas apercebem-se. Então, o que ele está a dizer é assim, envolve esforço da nossa parte. Ele disse, olha, levanta-te, faz alguma coisa. Quando nós queremos mudar e clamamos a Deus, ele disse, olha, levanta-te, toma a tua cama e anda. Quer dizer, há um primeiro passo, há pelo menos uma atitude de tentar, uma atitude de fazer alguma coisa, aquilo que estiver ao meu alcance. Eu não sei se ele, assim depois que começou a fazer força para se levantar, ficou logo com força 100%, se começou tipo, não sei. O que eu sei que está envolvido é a sua vontade. O que eu sei que está envolvido é um esforço pessoal. O que eu sei que está envolvido é uma determinação pessoal. Que isso é necessário para as nossas vidas. Às vezes queremos mudar. Às vezes, por exemplo, há pessoas que acontece, ai pastor, ore por mim para eu deixar de fumar. Ok, e há pessoas que têm o testemunho, olha pastor, quando fui pôr o cigarro a seguir na boca, aquilo soube-me tão mal, nunca mais toquei em cigarro. Ótimo, mas outras pessoas não é assim. Então, enquanto não for assim, ele vai sempre fumando mais um, e ele, daqui a 10 anos, ele nunca vai deixar. Porquê? Porque tem que envolver esforço da parte dele. Tem que envolver esforço da parte dele. Não é alguma coisa que às vezes apenas acontece, não. E por último, Paulo, podem vir, experiência. É a terceira palavra que eu quero deixar com os irmãos. Qual era a experiência religiosa da vida dele? O que é que ele já tinha experimentado, visto, vivido? É as águas agitarem e o primeiro que se mandar ser curado. E o que Jesus estava a dizer a ele é assim, estás disposto a fazer algo diferente do que das tuas experiências? Estás disposto a fazer algo diferente do que tens feito até agora? É que às vezes nós não estamos dispostos. Não, eu sempre aprendi assim. Não, sempre me ensinaram assim. Não, eu sempre vi que era assim. Estás disposto a fazer algo diferente? Não, eu creio que eu vou estar aqui, que o anjo vai me empurrar. Se calhar não vai empurrar. Às vezes ele está mesmo acomodado. E há pessoas que estão mesmo acomodadas. Aprenderam a viver com isso em questão. Porque às vezes se tivesse mesmo vontade, ele estava a queixar-se, ninguém se punha, ele podia, sei lá, pôr-se assim à beirinha, assim, e quando aquilo agitar, ele, pum, mandava-se. Estou cá em baixo. Não, ele não queria mesmo mexer nada. Ele queria mesmo era que os outros trabalhassem para ele. Eu sei que dizer isto assim parece que é assim até ofensivo. Uma pessoa que está em necessidade. Há pessoas que não querem aprender a pescar. Querem mesmo é que vocês lhes dê peixe. E enquanto des peixe, ele nunca vai se mexer. Isso eu sei que é muito duro dizer. Porque às vezes confundimos, então onde é que está aí o amor? Então, a igreja não ajuda, e eu não estou a dizer isto para não ajudar, eu acredito no ao contrário, nós ajudarmos. Só que há pessoas que nós já começamos a conhecer e a perceber que a melhor ajuda que precisamos de dar é às vezes dar um pontapé no rabiosco. Rapaz, tens de mexer. Deus é contigo. Deus é connosco. Deus é contigo. Deus quer te ajudar. Irmãos, não vamos viver mais o coitadinhos. Coitadinho de mim, coitadinho de mim. Qual coitadinho? Deus ama-te e Deus é contigo. E a pergunta é, queres ser sarado?
Em que área da tua vida tu tens-te desculpado para não mudar? Porque é possível isso acontecer. Haver áreas na nossa vida, estamos a enganar a nós mesmos. Em que área da nossa vida nós estamos a nos desculpar para não mudar? Que esforço precisamos de fazer para poder ver essa área mudada na nossa vida? Que prioridades nós precisamos mudar? Que decisões nós temos que começar por tomar? Às vezes são decisões sem as quais parece que nada muda. E às vezes só tomando a decisão, de repente parece que começamos a ver coisas a abrir. Nós nos determinamos. Isto é para ser a sério.